convidado não sabe nada. Não sei mesmo. Ô, Cruz, é combinado alguma coisa antes? Não. Surpresinha total. Exatamente, a prova disso é agora. Tá? Olá a todos que estão nos assistindo. Está começando agora o podcast On Air número 171, que nós vamos falar hoje sobre comunicação na faculdade. Calma, tá? Que vai ser tudo explicado. Hoje com o nosso convidado super especial. Tá aqui José Carlos Cruz, mais conhecido como Cruz. E eu dou a ele, a Enio Carvalho, bem-vindo e um início de palavra para vocês se apresentarem, darem os seus boa noite, os seus olás e tudo mais. É com você, Enio Carvalho. Seja bem-vindo, meu professor José Carlos Cruz. Que bom recebê-lo aqui para esse nosso bate-papo informal. Seja bem-vindo, internautas. É com você, boa noite. Muito obrigado e boa noite a todos, né? Os ouvintes e esses dois expoentes do PNL aí, Leonardo e Enio Carvalho, né? Eu recebi o convite e fiquei assim super assim, assustado, porque eu falei, comunicação na faculdade, esses dois estão de pegadinha comigo. Só porque um dia eu fui professor, mas esse fui professor no século passado, né? Então, já se faz muito tempo. Mas comunicação, como está em tudo, né? E a PNL é, na verdade, a mentora da influência pela comunicação. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós esperamos pela frente. Vamos que vamos, Enio Carvalho. Bem. Comunicação é assim, quem já foi rei nunca perde sua majestade, tá bom? Responsabilidade! Oh, meu Deus do céu. Enio, a gente tem que tratar bem os convidados, Enio Carvalho, de novo. Mas deixa pra lá, vamos lá. Enio Carvalho, quem está aqui hoje com a gente em 1996? Calma, não é agora não, filhinho, ó. Bota ano nessa história aí. Cria uma empresa de consultoria e assessoria administrativa e vem prestando serviços. Olha, redesenho organizacional, planejamento estratégico, estudo de viabilidade econômica de negócios, organização logística e gestão, convênios, pesquisas, concursos. Já trabalhou em diversas empresas como a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, Indústria Gráfica, Fundação Hospitalar. Vai embora, o currículo é grande. A gente ficaria aqui um podcast inteirinho, Enio Carvalho, só para falar o currículo dele. Além do mais, também foi superintendente de administração aqui do estado de Minas Gerais. E depois nós vamos colocar aqui os dados para você achar aí o Cruz e saber todas as informações sobre ele. Então, senhor Carvalho, feitas as apresentações devidas, vamos castigar nosso querido convidado hoje com a primeira pergunta. Bom, como a gente fala do ponto de vista de comunicação, e você se defendeu bastante em relação a isso, mas você sempre usou como uma bússola o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele se baseia muito em relacionamento. E o relacionamento, ele troca essa palavra, eu vou trocar essa história de planejamento estratégico para pensamento estratégico. Como é que você se posiciona em relação a isso? Professor José Carlos Cruz. Vai. Você disse bem, Enio. Na verdade, o planejamento estratégico, ele passa realmente pela comunicação, né? Você tem que sensibilizar as pessoas, né, por aquilo que a gente está propondo, né, a fazer, ou a empresa, ou o proprietário da empresa, né, ou que o mercado, na verdade, dita. Então, você tem que fazer esse trabalho de influenciar. E influenciar, na verdade, você faz uma espécie de troca, né? Porque a gente não recebe nada se não doar. Então, quando você quer buscar alguma coisa de alguém, você dá nele o feedback. Olha, é assim que age. Eu vejo o seguinte, qualquer projeto que eu participei, de qualquer empresa, seja ela pequena, grande, se eu não envolver cada um dos colaboradores como se ele fosse o pai ou a mãe daquela mudança que está sendo proposta, ela não sai. Então, aí a gente tem que fazer, aí que eu não tendo nada de PNL, e não me ousa falar na frente desses dois expoentes, né, da PNL.
Mas a gente analisa, na verdade, a pessoa, porque nós temos 3 tipos de pessoas: o visual, o auditivo e o sinestésico, não é isso? Sim, então, é perceber, na verdade, como é que essa pessoa vai receber melhor a abordagem para que ela te dê o resultado. Porque o resultado tem que ser rápido, né? Então, a gente tem que fazer propostas rápidas para mudanças rápidas, né? E com essa visão é que a gente começa a encantar as pessoas, fazer com que elas acreditem nelas mesmas, para que essa mudança ocorra de forma rápida, eficaz e a contento de todos, tanto do mercado quanto do proprietário daquela empresa que nós estamos trabalhando, prestando serviço. E quando você presta o serviço, o pessoal que o contrata, ele busca em você uma reestruturação, porque aquilo que ele está fazendo, ele não está conseguindo aquilo que ele gostaria de conseguir. E muitas vezes ele também nem sabe como é que ele... o que ele quer conseguir. Ele não sabe nem onde ele está, ele não sabe nem desenvolver uma planilha de custos ou uma planilha de hierarquia, um organograma, um fluxograma na empresa. Então, como é que você faz essa reorganização de processos? Porque mesmo você se defendendo de comunicação, quando você não é entendido, o seu interlocutor ele fica totalmente perdido, e principalmente quando você dá ênfase no processo. E para você dar ênfase no processo, qualquer livro tem processo. Se você não personaliza isso para cada empresa, como você acabou de falar, grande, média, pequena, você não individualiza isso, ele fica perdido. Então, ele não tem um local. Como é que você faz essa implementação de processo? Sim, é uma verdade. Geralmente, quando eu sou chamado, ou a empresa está querendo fazer algum aporte, algum incremento, ou ela está em dificuldade, né? E nas duas situações, geralmente o dono é o cara que mais sabe, e ele dificilmente aceita qualquer tipo de sugestão. Também. Então, a gente tem que mudar essa concepção mental dele, né? E essa concepção mental dele você tem que fazer, na verdade, por etapa. Primeiro, você tem que saber o que dizer para ele, né? Em que momento você vai dizer aquilo para ele, como você vai dizer aquilo e quando vai dizer. Então, essas 3 coisas, o que dizer, como dizer e quando dizer, é importante, porque você, na verdade, vai alimentando ele de forma assim, paulatinamente, para que ele adquira a confiança e perceba que aquilo que talvez ele não tinha percebido ou estava no caminho errado, né? Ele perceba que aquilo acontece e ele tem que modificar aquilo. Porque não é fácil. Em qualquer serviço de consultoria, vocês devem saber muito mais do que eu, muito mais difícil é mexer com a cabeça do dono do que dos colaboradores. Verdade. Não é? Então, esse trabalho inicial na verdade, o trabalho... Aí a comunicação que vocês falaram no início, ela está aí em pleno vigor, né? Você tem que saber comunicar com ele, como é que vai, né, dosar a pílula para que ele introjete aquela necessidade que ele precisa, mas não percebeu, né? Ou, às vezes, algum ralo também que ele tem, e ele não percebe que tem aquele ralo e acha inconcebível fechar aquele ralo, porque aquilo era importante. E você tem que mostrar para ele, mas no momento certo, né? Tem que fazer... vocês gostam muito de falar, mudar a neuroquímica, né, da pessoa, né? Na verdade, essa concepção mental. E aí, quando você tem uma empresa de cunho familiar, que ele tem aquela tendência de ficar fechado nas ideias, como é que você implementa isso? Olha, é uma das mais difíceis que você pode imaginar, né? Eu vou contar uma... graças a Deus, eu tive muito sucesso na minha vida ao longo desses 25 anos de consultoria. Mas eu tive um fracasso. E esse fracasso, eu vou explicar o que foi. Eu cheguei em uma empresa enorme que mexia com produtos de beleza para mulher e tudo, e ele basicamente exportava para a Tailândia. 2 quarteirões de fábrica. Mas eu tinha o dono,
que mandava em tudo. A secretária dele era a segunda mulher dele que buscava tudo para ela, né? A chefe da engenharia química lá, que não é engenheira química, era a irmã dele. Do financeiro, era o irmão dele, que não deixava abrir e mostrar nada, entendeu? Então, assim, depois que eu fiz meu pré-diagnóstico, eu voltei nele, assim, com 8 dias, e falei com ele assim, ó, eu lamento, eu não consigo mexer com vocês. Não dá, né? Todo mundo desconfiava, porque aquele elemento estranho ali queria tomar de tudo e ninguém mostrava nada, nem na parte de engenharia, que eu não sou engenheiro, sou matemático, né? E muito menos da área química, porque é uma área química, ela não deixava. E os engenheiros me contaram que passavam apertado na mão dela, porque ela não deixava sair nada. Era tudo que eles faziam, ela recolhia e ali ficava. Então eu falei, olha, isso aí foi uma frustração que eu tive, eu não consegui dar resultado algum. Com 8 dias eu saí da empresa. Eu falei, ó, eu lamento, né? Eu sinto muito, essa eu não vou poder fazer. Por causa da questão familiar. A questão familiar, ela é muito puxada, né? Eu estou agora com uma pequena empresa que eu dei consultoria há pouco tempo atrás também, e o camarada contratou 4 pessoas de uma mesma família. Um amor, o sujeito. E a família é fantástica. Falei, basta um só desagradar aqui, você vai perder os 4. Não é verdade? Não dá, infelizmente não dá, né? Pode ser cruel falar isso, mas a empresa está acima de qualquer setor, porque ela tem um trabalho social. Não é? Exatamente. Porque é uma cria individual, né? É um filho que ele é criado. Fala, Léo. Só que lembrar a todos vocês que estão nos assistindo, né? Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí ao Ronaldo Cruz, aqui, o Tiago, Regina Coelho, Rita de Cássia, a Ira Paixão, que está sempre nos acompanhando, e a Vânia Matos, que vocês podem fazer perguntas aqui, que será enviada para o nosso participante. É com você, Enio Carvalho. Quando a gente se depara com isso e a gente fala do ponto de vista de comunicação, e aí utilizando aquilo que você abriu a nossa conversa, que você precisa despertar paixão e sentimento, isso se torna inviável quando não se confia em você. Contrata você para desenvolver um programa, e esse programa ele não vai para frente. Por quê? Porque você não é uma pessoa que mereça confiança, está sempre desconfiando de você. Então, é aquela história, né? Se você treina alguém para ficar na sua empresa, puxa vida, eu vou treinar esse alguém, isso vai ficar muito caro. Caro é se você não treinar e continuar com ele na sua empresa. Exatamente. Então, essa máxima é uma máxima que as empresas de cunho familiar, elas não levam isso em consideração. Elas têm aquela história de posse. Eu tenho poder, por quê? Porque a informação eu não abro mão. Então, eu não trabalho em equipe. A equipe que eu trabalho é igual essa história de disciplina política aí. É eu que não dou oportunidade para ninguém para desenvolver algo que é melhor. Então, eu descobri. Exemplo, eu descobri a fórmula da Coca-Cola. E essa fórmula eu não passo para ninguém, ela está guardada. Mas eu não gerencio isso. Então, eu não abro para descobrir, como você falou, o funil. Aonde é que está o funil? Aonde é que isso aí faz a coisa acontecer, né? Então, se eu treino as pessoas, elas poderão ir embora. Pior é se eu não treinar e elas ficarem. Como é que você consegue passar essa verdade para uma empresa dentro da sua consultoria? Através da comunicação, que você já disse, mas qual é a forma palatável de você colocar isso? Porque mesmo que você saia da empresa como você saiu, você sai da empresa, mas você tem que deixar o rapaz com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque se ele continuar fazendo aquilo que ele está fazendo, ele não vai continuar recebendo os mesmos resultados, ele vai entrar em decadência. Por quê? Porque a concorrência vai engoli-lo. Seria isso? Você falou a palavra-chave. É mostrar para o empresário
a concorrência está fazendo, né? Existiu há pouco tempo atrás, mentira, deve ter uns 15 anos já isso. Pouco tempo há uns dias. Um boom dentro da indústria gráfica da certificação FSC. É o papel feito de florestas de manejo. Então, algumas gráficas maiores começaram a fazer o trabalho e se perdiam no caminho porque certificar uma empresa é um processo muito lento e assim, muito cheio de metodologias, você tem que ser rígido no comportamento, tem que manualizar os processos, né? E aqui tem que ser treinado as pessoas todas são treinadas, e eminentemente, se por acaso o auditor for lá fazer a verificação para se certifica ou não, se o colaborador não tiver, né, apto, ele não certifica e perde o dinheiro todo. Ou, pelo menos, demora mais tempo para certificar. Existia essa grita no mercado que os papéis dali para diante só poderiam ser usados se fossem certificados, ou seja, papéis feitos de floresta de manejo. E eu comecei a trabalhar nisso. Então, a forma melhor é mostrar, olha, o seu concorrente está usando, né? Se você não fizer, você vai estar fadado a perder o mercado. Porque, inclusive, nessa época, o nosso governador era o Anastasia, e o Anastasia falou que todos os livros comprados para a educação seriam com papel certificado. Aí veio logo em seguida as empresas, CEMIG, sei o que mais, também usando o papelzinho certificado. Aí isso despertou, né? Então, assim, o camarada, não, se eu não entrar nessa, eu estou ferrado. Aí essa preparação todos os colaboradores, preparação de fato, treinamento, é pesado. Ele existe e tem que existir, porque senão ele sai do mercado, né? E o resultado, quando se vê depois, não é só pelo fato, dentro da indústria gráfica, de você usar aquele papel e ter um benefício, né? Vamos chamar assim, um diferencial para atender o seu cliente. Você percebe que muito retrabalho ele é eliminado, porque você busca toda a cadeia, né, de trabalho da indústria e vem trabalhando ela com todos os desenhos dos fluxos e discutindo entre as pessoas. E isso traz com que você rediscuta entre eles e possa fazer. Tem uma gráfica enorme em Belo Horizonte, não vou propaganda dela não, mas pode falar. Depois da certificação, o proprietário, coitado, era meu amigo, faleceu, ele me mostrou, ele teve uma redução de custo de 15%. Isso é muita coisa. Né? Muita coisa. Não foi a certificação, foi a capacitação dos colaboradores dele que fez com que ele conseguisse baixar o custo dele. Né? Ele não teve esforço para poder vender mais, ele diminuiu o custo e ganhou mais. Simples. Eu tenho uma pergunta para você, Carvalho. Vamos lá. Vou pegar ele agora de jeito. Ele mandou uma mensagem para mim com o currículo dele, falou o seguinte: em 1996, convicto de que o emprego com carteira assinada iria acabar, criei uma empresa. Você ainda pensa nisso? Você convicto? Penso. Depois de 30 anos, você acha que ainda vai acabar? Vai sim. Não acabou. Mas não acabou. Na verdade, não acabou, não. Mas a tendência é essa, né? Hoje o governo está um pouco mais liberal e voltado mais para uma produção, não é? Você vê que o mercado nosso aí, que ele não é dito o mercado CLT, você tem muita gente trabalhando que não é CLT, né? Tem um MEI aí, está aumentando cada dia mais. O brasileiro, de um modo geral, eu vou falar do mineiro. O mineiro, de um modo geral, ele é mais confiado do que os outros, né? Quando você me perguntou sobre o que fazer para sensibilizar, né, o empresário a capacitar, essa sensibilização ela é muito mais árdua em Minas Gerais. Porque em São Paulo rápido. É só falar com o empresário que faz agora, pode fazer. Né? Nós temos um paulista aqui, você sabe, né? Ele é paulista, né? mas ele sabe disso, né? Sabe. Não estou falando mal dos mineiros, não, mas o paulista é diferente, né? Nós estamos dando pão de queijo para ele até ele virar mineiro, por culpa não, viu, Cruz? Você, Carvalho. Pois é, quando você vai implementar definir essa estratégia,
Praticamente você tem que colocar para o empresário que boi lerdo bebe água suja. Exatamente. O concorrente ele vai fazer primeiro, o concorrente ele vai chegar primeiro. Então, quando você coloca isso numa etapa de comparação, ele se vê obrigado, mesmo com o qual aquela mesa que só funciona aquele pessoal da confiança dele, isso falando nessa empresa, porque é uma cria, né? É um filho que isso aí foi brotado, é um filho, e esse filho eu vou cuidar dele, não vou deixar ninguém pôr a mão nele. Então, como é que você define a estratégia com o empresário? Como é que você faz isso? É o que eu te falei, eu tenho que mostrar para ele, se ele não, é igual você falou, se ele não beber água limpa agora, ele vai beber água suja. Ou não beber, o que é pior, né? Ou não beber. Então, é muito mais voltado para o mercado do que para interno dentro com ele. Né? Ele tem que perceber, se ele não avançar, é igual a tecnologia. Eu brinco muito com as pessoas, eu não gosto do telefone celular, eu não faço Pix. Gente, tecnologia é um elefante que cai na sua frente, você não contorna ele não, você tem que encarar ele. Não tem jeito. Se você ficar para trás, você perde tudo. Não tem alternativa. A gente tem que fazer, ou então sai do mercado e passa para outro. Eu gosto muito da honestidade. Uma vez o Eno falou que eu sou um faqueiro de facas japonesas, só tem faca, só faca corte certo. Mas eu digo que é honestidade. A honestidade é acima de qualquer coisa. É muito melhor. Né? Eu vou fazer só um comentário aqui acerca também de comunicação. Voltando à comunicação lá, eu peguei uma instituição, uma escola de medicina famosa em Minas Gerais, e no início da década de 90, ela estava quase em insolvência. E já tinha passado alguns institutos lá de administração, de consultoria, e tinham só, não tem jeito, cai fora. Né? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho qual é essa faculdade de medicina. O dono, porque tinha uma fundação, a fundação é uma mantenedora, mas tem lá um camarada que mexe com os bonequinhos, né? O dono, monarquista. O diretor de esquerda. O conflito pegava fogo, entendeu? E nessa situação, porque quando a política corre por fora e acaba sobrepondo toda a questão administrativa, ela dá fadada a perder tudo. Haja visto todas as nossas empresas aí, estatais aí, que política na frente, né? Acabou com a política, ela sobe. Então, eu tinha lá nessa instituição, 300 pessoas foram colocadas a mais, porque saíram da prefeitura, estavam sem emprego e colocadas na fundação. Aí eu falei lá com ele, olha, eu sinto muito, nós vamos ter que demitir essas pessoas. Aí ele falou comigo assim, não, mas eu não posso, que isso é meu eleitorado, tudo. Eu falei, vamos fazer uma conversa com eles. A gente vai demitir com proposta de recuperar, depois de recuperar a faculdade de medicina, eles vão voltando devagarinho. Eu mandei 324 pessoas embora. Minha mãe até falava com meu filho, sua profissão é muito triste, você põe o coraçãozinho das pessoas doendo. Mandei 324 pessoas embora, todas na justiça. E com a seguinte particularidade. Eu chegava para a pessoa e falava, olha, eu já fui sindicalista lá na década de 80, né? Então sei fazer uma rescisão e fazer homologação. A sua rescisão é esta. Eu te devo 10. A instituição não pode pagar você 10. Ela vai te pagar 4, só que dividido em 10 vezes, porque eu tenho um fluxo de caixa a responder. E mostrar para ele todo o meu fluxo de caixa, de fato, verdadeiro, de forma bem honesta, transparente. Os 324 pessoas foram embora, passando pela justiça, porque eu não tinha INSS depositado, não tinha FGTS depositado, então eu tinha que sacramentar tudo ali, naquele acordo, né, de pagar 4 em 10 vezes, 10 meses parcelados, e não ter problema trabalhista futuro. Eu fiquei 11 meses lá. Eu não tive um problema. Foi demitido os 304, só por ser verdadeiro. Então, assim, a faca tramontina, ela funciona assim, sabe? Do portal, né? Aquele negócio. Quando o povo
e o que, né, é o momento correto de fazer. Né? Porque quando você está no hoje, no presente, é como se você mostrasse para o empresário, para ele colocar o olho no futuro. Como é que vai ser lá no futuro? Exatamente. E ele, para chegar no futuro, ele tem que evitar ciladas. Então, ele tem que evitar esses escorregões que a economia dá, que é totalmente imprevisível, tanto a economia local como a economia que agora está globalizada, mexe lá, desarruma um pouco em qualquer outro lugar, tal. Então, mesmo em momentos de crise, alguém vai fazer melhor. Vírgula. Verdade. Tomara que não seja seu concorrente. Sim. Então, essa é a história. É por aí, exatamente. Por quê? Porque a gente, basicamente, você como consultor, você vai fazer um diagnóstico, porque a empresa hoje, no presente, ela não está bem. Você tem que olhar, você tem que promover o olhar dele para o futuro, para montar uma estratégia, para mostrar para ele que ele tem tomado decisões que não vão fazer o futuro brilhante. O máximo que vai acontecer é continuar na mesma coisa. Tem outra palavrinha que a gente gosta de usar, mas não vem aqui. Esse diagnóstico, usando a comunicação, como é que você implementa isso de uma maneira com a qual ele se torne consciente de que precisa mexer em alguns botãozinhos, mesmo que ele não confie muito nos resultados, mesmo que ele seja uma pessoa cética? Olha, na verdade, a gente tem como criar, vamos chamar assim, pedrinhas no caminho para ele poder tropeçar e mostrar que ele tropeçou ali. Né? Muito... não lembro quando foi, não. Eu era secretário de administração e o pessoal da região achava que eu era alguma coisa e me deram uma coluna no jornal. E as pessoas faziam perguntas, eu respondia. E depois passei a ter uma coluna. E um dia, falando sobre planejamento, né, me perguntaram por que as obras do poder público, elas sempre, além de não serem cumpridas no prazo que foi programado, ficavam muito mais caras. Então, vou tirar fora a questão de roubo, de desvio de dinheiro, vamos até a parte de planejamento. São essas pedrinhas que eu estou falando aqui agora. Tem uma palavrinha mágica que chama-se previsibilidade. Você planeja, cresce da previsibilidade de alguns fatos que podem ocorrer e você não perceber. Eu estava em Betim com uma empresa de pavimentação asfáltica e o prefeito queria contratar uma empresa para poder fazer o tapa-buraco momentâneo. E eu falava com a dona senhora, cuidado, essas contratações não são muito boas, porque tem que ser curto prazo, só 6 meses, você tem que justificar que você é melhor que os demais, tanto no preço quanto na qualidade, você depois não incorrer, cair na mão do Ministério Público. Não, vamos fazer. Aí, fomos para dentro. Eu era consultor da empresa. E fomos apresentar. Aí, na hora de apresentar a proposta, eu pedi a proposta para poder ler, eu fui ler a proposta, eu falei assim, senhor Geraldo, o senhor esqueceu de computar aqui as horas extras da mão de obra do senhor. Não, meu filho, não tem, não. Meu funcionário trabalha de 7 às 16h30. Falei, tá bom. Mas lá no plano de trabalho do prefeito, né? Lá fala o seguinte, o senhor tem, depende da área, 72 horas para atender um tapa-buraco ou 24 horas para dentro da buraco. Então, depende da região. Então, vamos pegar no centro de Betim, naquela avenida lá, Minas Gerais, pesada, abrir um buracão. Na sexta-feira, à tarde, o senhor tem que fazer isso até no máximo domingo, e está pronto, 24 horas. O seu pessoal trabalha sábado, senhor Geraldo? Não, vai pagar hora extra. Aí, se não tiver, senhor Geraldo, o senhor vai ter que pagar a mão de obra sem cobrar uma mão de obra extra. Então, é a tal flexibilidade, né? Você tem que prever. Não consta, mas se houver, vai ser isso, né?
Essas essas pedrinhas a gente não percebe, e são ralos que aparecem, invisíveis, né? Você se depara com ele na frente e fala, nossa, e agora? Aí eu tenho que arcar com esse custo, ou então ficar gemendo em cima do poder público, ou em cima de alguém, para poder compensar. E ninguém olha isso com bons olhos. Não é verdade? Então, a gente mostra essas pedrinhas, a previsibilidade. É a melhor maneira de você mostrar que o planejamento tem que ser feito e com muita cuidado, né? Com muita atenção. Essa pecinha para você enfrentar um futuro, como é que você faz análise da concorrência? Boa essa, e agora? Olha, o mercado, na verdade, mesmo em Minas Gerais, que é muito fechado, ele é muito conhecido, as pessoas se conversam entre elas, né? Então, quando você fala, por exemplo, indústria gráfica, todos eles se conhecem, sabe quais são as dificuldades de cada um, quais são as mazelas, qual é a qualidade do serviço de cada um, né? Esse pessoal da área de terraplanagem, por exemplo, que eu peguei dessa região aqui de Betim, todos se conheciam, né? Inclusive a ponto de alguns concorrentes me chamarem para trabalhar com eles também. Então, o mercado ele é concorrente, mas, ao mesmo tempo, eles se conhecem via sindicato, associações, né? Entre eles mesmo, nos uísques, os cafés, os esportes que eles praticam entre eles, eles se conhecem. Então, não é difícil de você mostrar isso, não. A tendência como é que vai acontecer, não. Mas o que você vai implementar é uma vantagem competitiva para a tua empresa, mesmo eles se conhecendo. Sim, como aqui em Belo Horizonte, o mercado de construção, o mercado imobiliário, todos eles se conhecem. Mas eles precisam implementar vantagens competitivas para colocar o produto na praça. Então, desde o começo, da onde que vai encontrar o terreno, aonde que vai, qual é o tipo de imóvel que vai ser construído, qual o aporte financeiro, mão de obra, estratégia. Então, como é que você elucida esse planejamento? Porque conhecer as pessoas você conhece, mas eles não trabalham em grupo. Eles vão desenvolver uma vantagem competitiva. E como é que você parametriza isso para o seu contratante? Olha, é preço de mercado. Não tem jeito, é preço de mercado. O preço, ele denuncia, né? Exceto o mercado de combustíveis, viu? Porque esse aí, na verdade, eles são autofágicos, né? Aqui em Minas Gerais, quem determina... Agora, eu tenho muito tempo que não trabalho com eles mais, não sei. Mas quem determinava o preço do combustível em Belo Horizonte era a Via Expressa. E o mineiro é o seguinte, eu estou aqui do outro lado, da outra pista, do outro lado, o cara está com um preço menor que o meu. Ele não quer saber se o custo do cara é menor que o dele, não. Ele baixa aqui, para o outro, não é para ele vender mais que o outro, é para o outro não vender tanto que está vendendo. O negócio é perverso, infelizmente, né? Mas o mercado, o preço denuncia. E você tem que apurar, né? Por que está acontecendo isso? Aí você mostra... Ô, Cruz, antigamente, né, que nós já estamos há um bom tempo nessa história aí, né, tinha-se a famosa frase, né, que era uma crença que a empresa só engorda com o olho do dono, né, e todas as consultorias que eu falava, eu falava assim, não, eu preciso do olho do dono, sim, não do suor do dono. Você acha que até hoje, assim, precisa do olhar do dono, ou já está mais tranquilo, sendo que com a pandemia deu uma abertura, deu uma visibilizada nas coisas. E aí? Olha, esse olhar do dono, ele foi... Quebrou-se um pouco esse ditado aí, quando você pega aí o mercado, a parte de informática. Sim. Você viu que, Steve Jobs foi colocado para fora, né? A empresa dele. A empresa dele. Ele criou tudo ele, né? E tá certo que até voltou, mas o mercado, na verdade, exige, os financiadores exigem que você renuncie aquilo e coloque gente com outra competência, né? Com outros olhares, para melhorar a sua criação, né? Então, eu acho que o olho do dono é importante, mas ele não engorda mais sozinho, não. Tem que ter profissional, né?
com competência em cima, dando suporte. Tem que ter o suor dos outros. Tem O que ter suor dos outros é importante. Não só do dono, né? Não, Isso é importante. só do dono não, verdade. Com o senhor, né, Carvalho? Pegando essa fala do Léo, muito bem colocada, quando o dono da empresa, o empresário, ele prioriza, ele sempre quer escolher a opção mais segura. E o mercado, para quem quer fazer algo inovador, você tem que assumir alguns riscos, e esses riscos, mesmo que calculados, eles continuam riscos. Como motivar o empresário a assumir esses riscos? Então, isso depende de pessoa para pessoa. Não é fácil você fazer isso. A pergunta sua não é tão linear, não, viu? Muito obrigado. Eu nem sei o que é linear, porque eu estou em curvas. Pede pro Cruz, ele é engenheiro, ele explicar. sabe muito bem, Léo. Ele sabe muito bem. Sabe, não, pede pro Cruz explicar, pede, vai. Não, na verdade, vejam aí. Quando eu falo que ela não é linear, não é tão pura assim, né? Você tem variáveis aí que te dá um cenário um pouco mais abrangente. Não tem jeito, né? O risco tem que correr. Mas todo empreendedor, ele é de risco. Não tem jeito, né? Quando você... o Léo brincou agora que eu, em 96, eu não acreditava na carteira assinada e em manter uma empresa. É o risco. Não é? Minha mãe quase morreu de coração, que eu pedi exoneração de 2 cargos públicos na prefeitura. Não quero mais. Não me interessa, né? A minha irmã, até o mais velho que eu falava, se você estivesse lá, tá ganhando muito bem, tava, mas não era o que eu queria. Então você tem que correr risco. O risco, todo empreendedor corre risco. E ele sabe que o risco ele pode ganhar, como pode perder. Verdade. Então, o empreendedor, não varia de pessoa, não é tão... Eu só quero correr risco calculado. Não tem... Eu não vejo dessa forma, não. Né? Você tem que se precaver o máximo possível. Mas você sabe também que você pode perder. Né? Porque dar ênfase no risco é uma prioridade quando você olha para o futuro. Porque é muito mais cômodo você fazer o que você sempre fez, porque naquilo ali você tem uma segurança. Mas o mundo, ele atropela. Então, o telefone celular, qual que é a máquina fotográfica? Qual que era a máquina fotográfica? Kodak. Lançaram aquele flash, aquele negócio. Hoje já não existe mais. Então, as empresas que elas não se atualizam, elas não ficam paradas como um poste, elas vão para trás. Então, como é que você ajuda a criar uma estratégia para reavaliar essas metas operacionais? Isto é, a cada dia um passo à frente, ao futuro. Se estagnar, para. Então, eu sou do tempo que a gente ia na venda e comprava feijão, o cara pegava no saco e botava no... Olha aqui, ó. Anotava 1 quilo de feijão. Para que anotado? Era no armazém, pegava e botava no saco. Naquela balança. Balança, normalmente era aquela vermelha. Filizola. Filizola, isso. Então, a mudança ficou acelerada de uma forma com a qual estar parado não é ficar parado, é ficar para trás. Porque a concorrência ela vai andando, ela vai em frente. Então, como é que você consegue... usar até uma palavra legal que o Léo gosta de usar, o feedback. Como é que você consegue passar desenvolver essa nova mentalidade no empresário tradicional? Olha, é muito simples. A gente pode vamos pegar a própria tecnologia que você falou do celular agora mesmo aí, né? Um celular de 2 anos atrás, você não tem peça de reposição para ele mais. Verdade. Não é? Então, a tecnologia ela vai avançando. Se você não for atrás acompanhando, né, você se perde. E você não se perde, não é no sentido de não crescer mais, não. É de sair do mercado. Então, é dessa forma que a gente mostra.
A tecnologia sai. Se você pegar, por exemplo, a planta de engenharia de qualquer eletrodoméstico, de 6 meses eles trocam tudo. Liquidificador, batedeira, troca tudo. Sim. Aí, ou seja, daqui a pouco tempo, mesmo ele tendo a obrigação de ter peça de reposição por mais 10 anos, que não tem, porque não tem ninguém que inspeciona isso, olha, você acaba perdendo. Então, você está trocando sempre aí um eletrodoméstico em casa, porque não achou peça de reposição, né? E como é que você fica se você não atualizar? Então, é dessa forma que tem que mostrar. Você está perdendo as coisas dentro da sua casa, porque você não percebeu que a atualização tem que ser. Então, você não ser deixado para trás, né? Como foi deixar toda essa tecnologia a cada 6 meses trocada, mas dentro da indústria, tem que atualizar. Ô, Enio, só fazer um adendo aí, que a Kodak foi uma das primeiras empresas que foi proposta para ela a máquina digital, e eles falaram, não, isso não vai pegar. Verdade. Mas aqui tá. Deixa de lero-lero, Edgar. Olha, eu só tenho uma coisa com relação ao nosso convidado de hoje, porque ele ficou de passar alguns dados. Mas os dados que ele passou, senhor Enio Carvalho, está aqui à disposição para você que nos assiste e quer entrar em contato com José Carlos. Bonita foto, hein? Melhor que aqui. Mano, eu vi uma foto de 20 anos atrás, cabelo pretinho, Enio Carvalho, pra você ver que maravilha, né? Agora tá no estilo seu, assim, né? Platinado, inoxidável. É uma maravilha, esses dois, né? Se juntar os dois aí, não sei quantos anos que dá aqui não, né? Mas voltando ao assunto, se você quer entrar em contato com o Cruz, tá aí os dados dele, tanto do Instagram quanto lá do Twitter. Faça contato. Nós deixaremos também aqui no link na descrição desse vídeo, tanto o Instagram dele quanto o Twitter para entrar em contato. Você faz palestra, Cruz, ou não? Já fiz muito no passado, quando eu era professor. Mas se quiser, uma empresa pode te chamar, pode falar, vem cá, vem aqui trabalhar, que está aberto ao trabalho. Bom saber disso. E já que ele falou que nós somos aquele negócio da PNL e tudo, sei lá e tal, se você quer saber mais sobre PNL, www.ncarvalho.com.br e www.leonardobotelhaestrela.com.br. Ô Cruz, só voltando aqui, ó. Aqui. Essa foto bronzeadinha, isso aí é maquiagem, rapaz. Você sabe, né? Foram 3 horas. Foram 3 horas para preparar essa foto. Ó, tá bronzeado. Ó, o cabelo não mexe um fio. É incrível, né? Mas deixa só. E, ó o que vai falar aí, Enio Carvalho. E eu gostaria de convidar todos vocês que estão participando, que hoje, tanto eu quanto o Enio Carvalho, iremos fazer lá com a nossa convidada, que já foi convidada aqui, a Roseli Wagner, uma live sobre abundância financeira. Feitos os proclames, senhor Enio Carvalho, eu peço ao senhor que, infelizmente, olha só que pena, hein? Papo bom vai longe, né, cara? Poxa, dá pra gente fazer outro junto colado e ficar mais 1 hora falando, mas não dá. Queria que você fizesse a sua pergunta final para o nosso convidado de hoje. Se a gente só utilizar a comunicação, como é que a gente altera o rumo da empresa? Com verdade. Eu gosto muito da verdade, da honestidade. Sabe? Sim. Transparência. Tem que ter transparência. Porque assim, Verdade. o colaborador, na verdade, percebe o que você falou, tanto das dificuldades quanto das perspectivas. Ele tendo essa verdade na frente, ele consegue abraçar. Né? Se você está com ilusão, tentando, né, só dourar a pílula, ele cai em descrédito rapidamente. Joia. Tem uma história, uma metáfora para eu contar rapidamente para você, de um sultão que ele teve um sonho e nesse sonho ele perdia todos os dentes e ficava com um só. Tá. E aí ele queria, dentro lá dos domínios dele, ele convidou alguém para descobrir o que significava esse sonho. Aí o primeiro que veio tentar fazer isso, o adivinho, falou assim, olha, sultão, significa esses sonhos que o senhor vai sobreviver a toda a sua família por muitos e muitos anos.
Aí ele falou, seu insolente, é assim que você desmerece a minha família? Olha, você como prêmio vai ganhar 100 chibatadas nas costas. Aí veio o segundo. Aí o segundo disse para ele assim, olha, as pessoas que depois da sua família que lhe servirem, elas vão entrar num local onde elas vão descansar e esperar por Sua Alteza chegar num lugar diferente. Nossa, coisa boa. Então dá para ele 100 moedas de ouro. Aí o vigilante falou assim para ele, ué, mas escuta, vocês contaram, é a mesma, o sonho é o mesmo, é a mesma história. Não, o que muda é a forma de falar. Exatamente. Então, quando você coloca isso de honestidade, austeridade, a maneira como você coloca isso é uma maneira que tem que ser mais eficiente do que a verdade nua e crua. Ela tem que vir embalada de uma forma com a qual aquele seu empresário, que ele tem uma mentalidade não abrangente, obtusa, e que está trazendo um resultado inadequado, se você conseguir quebrar, através do encantamento de suas palavras, colocar a sua verdade, isso pode trazer resultados avassaladores em direção ao progresso. Ah, meu Deus do céu. Meus queridos, infelizmente chegamos ao fim. Eu vou passar então a palavra ao nosso convidado de hoje, Cruz, para que ele faça lá os seus agradecimentos, os elogios, o que ele quiser falar. A tela é toda sua, fique à vontade, que a palavra é sua, Cruz. Olha, primeiro eu quero agradecer, eu sinto muito envaidecido de ser convidado por dois grandes nomes da PNL, né? Tanto o Leonardo Estrela quanto o Enio Carvalho são duas pessoas que eu recomendo e venho recomendado que entrem no site do Enio, inclusive, né? Para poder melhorar a condição de vida de cada um. Eu acredito que é através desse conhecimento de si próprio, né? De como poder traçar a sua programação, é que você melhora a vida. Tem que acreditar em você mesmo. E só com a PNL que a gente pode conseguir isso, viu? Não tenho dúvida disso. Eu não tenho conhecimento algum, mas já percebi que o pensamento positivo, né? O conhecer a si mesmo e saber como é que você coloca as coisas. Claro que a gente tem que ter um instrutor, né? A altura para poder nos dar esse direcionamento. E a PNL é o que há para poder nos dar esse caminho, para a gente poder tornar uma vida melhor, uma vida mais com progresso. Muito obrigado a vocês, né, e agradeço a todos que presentes também, e estamos aí à disposição. É com você, senhor Enio Carvalho, suas considerações finais, por favor. Obrigado aos internautas, obrigado, Leonardo Estrela, principalmente obrigado a você, professor José Carlos Cruz, que nos deu a honra de falar a respeito de algo que o título não estava muito simpático a você. Eu não sou comunicador. Olha que maravilhosa a entrevista. Imagina se fosse. Então, eu termino a minha participação com uma frase atribuída a Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos, você está absolutamente certo. Muito obrigado, Enio Carvalho. Antes de mais nada, só fazer duas ressalvas na fala do nosso convidado de hoje, é porque a palavra grande e altura, ela não dá para o Enio Carvalho, porque ele só tem 1 metro e... deixa para lá, isso aí não veio ao caso não, tá? Viu? Esse também era baixo, viu? Mas muito obrigado a todos que estiveram aqui, Ronaldo, Tiago, Regina, Rita de Cássia, Ira, Vânia, Mônica, Marco, Mauro, José Carlos, inclusive o José Carlos, e aí, acabou de falar, parabéns pela palestra, Cruz, mundo difícil, não é para amadores, abraços, José Carlos e Maria Cristina, mandar um abraço para você. Agradecemos a todos vocês que participaram, lembrando a vocês que se ainda não são inscritos no canal, que vão lá, se inscrevam, né? Não esquece de ativar as notificações. Se gostou do conteúdo, curta, compartilha e deixe seu
comentário. Gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso convidado de hoje. Foi realmente um prazer e uma honra ter você aqui hoje, tá? Volte quando quiser, tá? Da próxima vez não vamos falar mais sobre comunicação, né? Nós vamos falar o processo que é feito quando uma pessoa fala e a outra recebe a mensagem, né? Ok? Comunicação nunca mais, né? Tá? E a gente se vê segunda-feira com um podcast On Air. E até lá, bom final de semana. Bom final de semana, Cruz. Bom final de semana, Enio Carvalho. Igualmente. Não foi fechamento.